Por mais tempo que passe, parece que o Photoshop ele consegue se manter bem ao longo dos anos e a maior parte dos profissionais que conhecem Photoshop são profissionais que estão sempre em destaque. Você viu que eu coloquei até o microfone mais perto agora, destaque. E se você quiser ser um profissional que se destaca sabendo usar o Photoshop, neste maravilhoso vídeo eu vou te mostrar as partes mais básicas do Photoshop para você começar a criar os seus próprios projetos. Com isso, você vai aprender, deixa eu só ver na minha cola aqui, ó, a parte de importação e recorte de imagem, escrever textos, usar inteligência artificial e salvar a sua imagem, ou seja, tudo que você precisa para começar os seus projetos no Photoshop. Agora se liga num pequeno segredinho. Lá nos meus cursos online você aprende tudo o que você precisa para dominar o Photoshop, não só a parte estrutural com as principais ferramentas e funções, mas lá também tem vários projetos de composição de imagem e montagem, ou seja, tudo que você precisa para dominar o Photoshop de vez. O link está onde? Na descrição do vídeo, mas depois do tutorial eu falo dos cursos online. Antes de começar, um pequeno gole d'água. Porque eu sei que eu vou falar demais. Então se liga só, primeira coisa, quando você abre o Photoshop, você tem aqui algumas divisões de tela. Então aqui embaixo, um dos principais, assim, os últimos arquivos que você trabalhou, então se você quiser abrir mais rapidamente, é só clicar em cima de qualquer um deles. Você pode abrir uma imagem na opção de Open, ou você pode criar um arquivo. Então depende do que você quer fazer. Como assim depende? É porque se você for fazer uma modificação numa imagem, por exemplo, talvez seja legal você usar a opção de Open. Você abre uma imagem e modifica essa imagem. Agora, se você vai criar uma composição, que é juntar coisas diferentes, talvez seja legal você colocar a opção de New File, que é criar um arquivo completamente novo, que é o que a gente vai fazer. Então eu vou clicar em New File. Aí ele abre essa telinha, onde ele pergunta o que eu quero fazer, qual o tamanho do arquivo eu quero criar. Quando você fala em criação de arquivo, geralmente a gente vai falar sobre duas coisas importantes. O tamanho do arquivo e qual a unidade de medida, se é centímetro, milímetro, se é pixel, essa coisa toda. Então, neste caso, eu vou mudar a unidade de medida. Ao invés de centímetro ou milímetro, que geralmente é o padrão, eu vou colocar pixels. Imagina que a gente vai fazer uma imagem para postar numa rede social, por exemplo, tipo um Instagram, Facebook, ou até mesmo o YouTube dá para postar? Acho que dá para postar imagem no YouTube também, né? Acho que sim. Então aqui, ó, eu vou colocar pixels, que é a unidade, geralmente quando você vai colocar qualquer coisa na internet, geralmente a unidade é pixels. A opção aqui de largura, eu vou colocar 1080 e na altura também, então fica 1080, aqui ó, 1080 e a opção de pixels aqui também. E embaixo em Resolution é 72, que é o número padrão de quando você faz alguma coisa na unidade de medida de pixels, tá? Com essa coisa de imagem tem umas frescurinhas aí, mas quando você for fazer qualquer coisa de imagem é sempre pixels e sempre 72 de resolução, beleza? Beleza, professor, e agora? Agora você clica na opção aqui embaixo de Create. Quando você faz isso, o Photoshop ele tem uma organização aqui de como as coisas estão. Então você tem os painéis principais. Mas pode ser que os painéis eles estejam organizados de forma diferente. Então aqui, ó, se você for na parte de cima, você tem esse botãozinho aqui, certo? Certo, professor, o que eu faço? Clica nele e vai ter várias opções que eu acho que a minha captura de tela está cortando. Mas você tem aqui a opção segunda aqui, ó, que é Essentials. Clique em Essentials e se mesmo assim os seus painéis não estiverem iguais aos meus, você coloca essa outra opção aqui embaixo, que se chama Reset Essentials. Eu acho que dá pra vir aqui em cima também, ó, na opção de Windows, Workspace, e você coloca aqui, ó, pronto, Reset Essentials. É bem mais fácil aqui, porque pelo menos você consegue enxergar o que está escrito, certo? Então o Reset Essentials, ele vai resetar a posição dos painéis. E aí vem a estrutura de como que funciona a interface do Photoshop. A interface é como que os painéis estão na tela. Então na parte de cima você tem aqui, ó, File, Let Image, Layer, blá 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 blá, até Help. É a opção mais básica. Então tudo que você for trabalhar numa imagem, você tem as opções aqui. Tudo que for para uma camada, você vai ter aqui. E assim por diante. Na parte de baixo você vai ter esta barra. Esta barra está ligada diretamente com as ferramentas. Então quando você seleciona aqui, qualquer uma dessas ferramentas, ele muda essa barra para as opções que tem a ver com a ferramenta que você escolheu. Aproveitando, eu não gosto dessas ferramentas aqui divididas assim, ó, numa única linha. Então eu gosto de clicar nesse botãozinho aqui, ó, para deixar duas linhas. Eu sei que ocupa mais espaço aqui se você for pensar na parte horizontal, mas eu gosto assim, tá bom? Eu sou das antigas, eu gosto de duas linhas que é mais fácil de me achar nas ferramentas. Aqui, ó, bem no meio da tela, nós temos o que a gente pode chamar de Canva. O Canva é a área onde você enxerga o que você está fazendo dentro do Photoshop. Então o Canva nada mais é do que isso aí. Do lado direito você tem mais alguns painéis importantes. O primeiro deles é o painel de Color, é onde você escolhe as cores. Além desse painel, você tem outros painéis que também estão aqui para outras coisas. Mas o basicão mesmo é o Color, né, que você pode escolher alguma coisa. Properties, que é o painel de propriedades. Então, dependendo do que você está fazendo no Photoshop, que camada você selecionou, você tem as propriedades, que são as opções que você pode mudar dessa pessoa. Por exemplo, se eu tivesse propriedades minhas, talvez você pudesse escolher qual relógio que eu estou usando, qual é a cor da minha camiseta, qual o tamanho dos meus olhos, entendeu? São coisas que você pode mudar dentro
das opções das camadas que você tem. Por último, você tem o painel de layers, que são as camadas. O Photoshop trabalha sempre com a ideia de uma coisa em cima da outra. Então imagina que você escreveu um texto. Em cima do texto você colocou uma foto. Então são organizações, certo? O que estiver sempre mais acima vai aparecer em cima do seu arquivo, como se fossem folhas em cima de folhas. Agora, falando tudo isso, eu sei que fica um pouco louco, né? Mas vamos para a última coisa antes da gente começar a fazer as coisas no Photoshop. Quando você está aqui no Photoshop, você tem uma coisa simples que é, você pode aumentar ou diminuir o tamanho aqui da imagem, se você quiser, pressionando Ctrl+, para aumentar, Ctrl- para distanciar. Você também pode segurar espaço para mover o conteúdo em algum local que você queira. E pressionando Ctrl+, você alinha isso na sua tela, tá? Então, prestou atenção? Pegou a ideia? Ó. Ctrl-, Ctrl+, Ctrl+, ou segurando espaço, você move. Se você sentir dificuldade falando, professor do céu, isso parece muito confuso. Então treina, faz uns testes. Isso realmente não é uma coisa que do nada, assim, nossa, acordei, estou dominando o Photoshop. Não, você tem que treinar, você tem que praticar. Quanto mais você fizer isso, mais longe você vai. Ou muito provavelmente você vai quase tão longe assim, mas se você não praticar, não vai para lugar nenhum, certo? Então aqui, ó, quando você move também, tem uma outra coisinha que o Photoshop faz, que é o seguinte, ó. Ele tem essa coisa que ele deixa o negócio deslizar na tela. Eu acho horrível isso, porque dá a impressão que tudo aqui tá cheio de manteiga e deslizando para lá e para cá. Eu não gosto. Então eu vou remover isso aqui, indo lá em cima na opção de Edit, Preferences, e a gente vai aqui ó, em Tools. Em Tools é só desativar esse infeliz aqui chamado Enable Flick Panning. Nossa, falei tudo errado. Enable Flick Panning. E aí ele para de ficar arrastando essa imagem aqui de um jeito que não tem nada a ver. Agora vamos lá, imagina que eu quero começar a minha composição aqui e eu quero trazer uma imagem. Então eu pensei numa ideia bem basicona mesmo assim. Eu vou ter, sei lá, uma imagem de fundo aqui dividida, sei lá, em duas cores, uma coisa aqui em cima, uma coisa aqui embaixo. Eu quero fazer uma mão assim que tem um sorvete aqui segurando. Nossa, esse desenho ficou horrível. E sei lá, um texto que vai ficar aqui na parte de baixo. Pronto, tá? Eu vou pensar num tema aqui rápido, que é ice cream, né? Um sorvete. Então para isso eu posso ir lá na internet, e eu deixei aqui já, pronto, eu não deixei para você fazer o download, mas se você quiser você pode usar este site aqui maravilhoso, que não está patrocinando esse vídeo, mas eu gosto muito, tá? O site do FreePic, ele tem inúmeras imagens, vídeos, ele pode criar coisas com inteligência artificial, é um site maravilhoso. Então lá no FreePic, ó, eu tô nessa partezinha aqui, nesse nome gigantesco. Talvez você possa buscar aqui pela parte de ice cream, sorvete, e você chega numa imagem tipo essa. Se não, você fala, não, professor, eu quero exatamente a mesma imagem que você. Mas vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil, eu vou deixar o link, tá na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? O link dessa imagem. Clica lá e aí você pode simplesmente baixar ali, ou você pode fazer igual eu vou fazer, que é copiar essa imagem. Então, para você não ter que fazer isso aqui do zero, na descrição tem esse mesmo link dessa mesma imagem, beleza? Beleza, professor! Então se liga só. Clica em cima da imagem, com o botão da direita, e eu vou colocar aqui, ó, copiar imagem. Ao copiar imagem, a verdade é, essa imagem dá para jogar no Photoshop. Mas se você quiser essa imagem com mais qualidade, eu te aconselho a usar a opção de download mesmo, porque aí a imagem vai vir de uma qualidade maior. Essa coisa de você copiar a imagem, copia do tamanho que está aqui. E nem sempre é uma melhor qualidade, tá bom? No Photoshop eu vou pressionar Ctrl V para colar isso aqui. E eu acabei de colar em outro lugar, porque eu estava no lugar errado. Agora sim, ó, Ctrl V. E aí eu colei. Quando você faz isso, ó, tem algumas opções de manipulação básica da imagem. Então se você for aqui em cima na opção de Show Transform Controls, você pode mover esses quadradinhos nos cantos, qualquer um deles. E ao mover, ó, você pode aumentar ou diminuir essa imagem aqui no seu arquivo. Nossa, que loucura que eu acabei de fazer aqui, ó. Então aqui, se ficar difícil, você pode diminuir um pouco a visualização com Ctrl+ ou Ctrl-, até ficar num tamanhozinho razoável. Vou deixar um tamanho só um pouquinho menor do que o arquivo que a gente tem. Ao manipular a imagem, né, deixando maior ou menor, o Photoshop ele habilita uma parada que se chama Free Transform, que é uma transformação livre. E aí, se você quiser simplesmente tirar essa parada, né, ou melhor, confirmar essa mudança que você fez, é só clicar nesse botão aqui em cima ou pressionar Enter. E aí ele volta com essa opção. Mas sendo muito sincero, eu não gosto muito disso aqui sempre ativado. Então eu sempre tiro isso aqui, ó, que é Show Transform Controls, tá? Eu acho que eu falei Show Layer Controls, né? Não sei, eu estou confuso. Mas enfim, essa opção aqui, ó, Show Transform Controls. Não quero ela, não gosto disso aqui. E aí automaticamente deixei a minha imagem aqui do jeito que eu quero. Outra maneira que você tem de modificar a sua imagem é indo lá em cima na opção aqui de Edit. E você usa aqui, ó, Free Transform. O atalho é Ctrl T, que é bem parecido com aquela opção ali de Show Control, né, de Show Transform Controls. Só que aí você pode simplesmente mudar o que você quiser e depois você dá um Enter e essa opção some. Então aqui você pode clicar, ó, em cima da imagem para você mover, você pode clicar nos cantos para aumentar ou diminuir. Você já falou dos cantos. Já falei, mas tem um outro detalhe. Se você deixar perto do quadradinho do canto, mas um pouquinho para fora, você pode rotacionar a imagem também do jeito que você quiser. Aqui não faz muita diferença, porque eu vou fazer. Eu acho que do jeito que tá,
Já está funcionando bem. Só que essa imagem eu não quero que ela fique aqui, ó, com esse fundo azul. Eu quero remover, eu quero que fique só a mão e o sorvete. Então no Photoshop, nas versões mais novas, você tem esta barra suspensa aqui, ó, que você pode usar essa opção chamada Remove Background. Aqui você tem duas opções. Você pode colocar Remove Background e aí ele automaticamente vai remover aqui o fundo todo que você tem na imagem. Nem sempre ele faz um trabalhinho muito bom, às vezes ele apaga coisas que não deveria, então é legal de você conferir o tamanho da imagem que você tem e alguns outros detalhes, mas se ele não fizer um trabalho muito bom, você pode vir aqui, ó, e usar essa opção chamada Select Subject. Então ele vai fazer uma seleção do que ele considera ser a coisa mais importante da imagem e você pode pressionar Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar. Nas camadas que a gente tem, ó, o que acontece? Eu tenho essa aqui em cima, que é a camada só com essa mão solta, eu tenho a de baixo, que é a foto original, e eu tenho a outra background, que é esse fundo cinza. Então se você de repente usou aqui e falou, professor, o meu Remove Background ficou bom. Beleza, não precisa fazer nada. Ah, professor, pra mim não ficou bom. O que ficou bom foi o Select Subject. Então o que você faz se essa função aqui foi a boa? Você apaga essa camada de baixo aqui, ó, que é o do fundo azul. Então seleciona ela e pressiona Delete. Pronto, a nossa foto já está recortada, que é essa aqui, e automaticamente nós temos o fundo cinza. Agora, se mesmo assim, né, assim, essa imagem, sendo muito sincero, é uma imagem fácil de fazer o recorte, não tem muita dificuldade aqui. Mas se você quiser aprofundar ainda mais as partes de recortes no Photoshop, porque ele tem muitas ferramentas para isso, eu estou deixando no card, que eu não sei se é aqui ou aqui, um vídeo que eu fiz sobre 3 maneiras de você recortar uma imagem no Photoshop. É legal de você assistir se você quiser se aprofundar um pouco mais na parte de recortes de imagem, porque como eu disse, nem sempre o Photoshop ele faz o melhor recorte logo de cara. Então às vezes é legal você testar outras coisas também. Beleza, só que aqui eu tenho esse fundo cinza, que eu não acho que é um fundo muito legal, não combina muito com essa ideia do que eu tenho, então eu vou trocar de fundo. Para isso, eu vou nessa outra imagem que eu também vou deixar na descrição do vídeo, porque eu sou mó legal, falando, nossa, que professor legal, deixou a imagem pra gente. Então deixei aí na descrição do vídeo, beleza? Nessa imagem, mesma coisa, ó, botão na direita, copiar a imagem, volta no Photoshop, Ctrl V para colar esta imagem. Aqui eu acabei colando de novo no lugar errado, mas agora tá certo aqui, ó. Então quando eu faço isso, ó, por padrão, presta atenção, a imagem, ela sempre vai ser colada acima da camada que estava selecionada. Como a camada selecionada era do sorvete, na mão com sorvete, ele colou na de cima. Selecionando a de cima, porque você pode selecionar as camadas individualmente, ó, na de cima, com esta ferramenta aqui de movimentação, você pode clicar e mover para onde você quer. Ou pressionar Ctrl T e esticar aqui os cantinhos só para ela preencher um pouco melhor a tela. Acho que aqui tá legal. Vou jogar só mais um pouquinho pro lado, ó. Tipo isso aqui. Outra coisa, se você movendo aqui, falando, professor, eu não consigo, cara, movendo o mouse aqui, ó, é muito estranho. Então você pode usar as setas. Com o teclado aqui, ó, as setas para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. E aí pode ser um pouquinho mais fácil de você manipular, se você quiser. Para finalizar, a gente vai pressionar a tecla. Bem, você errou, eu acabei de falar na tecla Enter. Aí você finaliza esse Ctrl T, que é esse ajuste que a gente fez. Agora, vamos lá, eu poderia, né, manter isso aqui do jeito que tá, mas a minha ideia é assim, ó, essa foto da mão vai ficar em cima. Que você pode mudar a ordem das camadas, né? Jogando aqui pra baixo, ó, ou pra cima. Só que eu não queria esse outro sorvete aqui. Esse sorvete não tem nada a ver. Eu gostei só do fundo. Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou selecionar essa camada aqui que eu tenho do fundo. Não deixa a camada do sorvete em cima, tá? Que vai ficar acima de todas. É essa aqui desse fundo que a gente vai fazer. Então deixa selecionada. Na esquerda eu tenho essa ferramenta aqui, tá vendo? Tô vendo, professor, o que é isso? É uma ferramenta de seleção, só que é uma seleção assim bem na raça. Eu posso fazer a seleção que eu quiser aqui na tela, do jeito que eu achar mais interessante. Então eu vou clicar em arrastar, ó, e fazer uma seleção mais ou menos em volta do sorvete aqui, até fechar a seleção, beleza? Uma vez feito isso, o que a gente vai fazer? Eu vou neste painel suspenso aqui do Photoshop mesmo, e eu vou clicar em Generative Fill, e aí eu posso digitar aqui o Remove, de remover, e dar um Enter, ou você clica aqui em Generate, que eu gosto do Enter mesmo, assim, ó, pronto. Aí o que acontece? O Photoshop está usando a inteligência artificial, que nem sempre é tão inteligente assim, mas ele vai tentar remover isso aqui, porque eu coloquei o comando de remoção. Aí ele pode demorar um pouquinho, ou não, depende da imagem, depende de vários processos, né? E aí acontece o seguinte, ó, aqui nem sempre ele faz uma parte muito boa. Então, ó, eu posso ver aqui as opções que ele fez. No geral, ele não removeu, ele tentou fazer outras coisas. E aqui nessas setas, ó, você pode visualizar quais são as opções que ele fez. Que todas elas ficaram bem porcaria. Então o que eu vou fazer, ó? Ao gerar uma imagem aqui, né, com inteligência artificial, o Photoshop ele cria uma outra camada, tá vendo? Tô vendo! Então essa camada aqui eu vou selecionar e dar um delete. Aqui que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer uma seleção um pouco melhor. Por quê? Quando eu fiz essa seleção, não sei se você percebeu, esse sorvete aqui, ele tem uma sombra aqui de levinho. Então eu vou selecionar tudo isso, ó. Tanto a sombra dele, quanto ele inteiro. E de novo, lá no Generative Fill, vou colocar Remove e vou dar um Enter. Acabei de tomar o meu último gole d'água aqui, e aí, ó, ficou bem melhor essa imagem, tá vendo? Então se eu colocar aqui a setinha pro lado, ó, olha só que legal.
A primeira, eu acho que tem um pouquinho de sombra ainda, ó, se a gente deixar um pouco mais longe. A segunda tá um pouco melhor, a terceira eu acho que tá melhor ainda. Se você quiser, você pode continuar fazendo esse teste aqui de novo. Você pode até usar a opção de Generate de novo para ver se ele melhora isso ou tentar fazer uma outra seleção de uma área um pouco melhor para ver se o resultado fica mais interessante. Mas eu acho que aqui tá bom, porque eu vou usar a minha mão ali na frente, eu vou escrever um texto, então do jeito que tá eu acho que resolve. Não preciso mais ficar colocando, sei lá, outras coisas aqui que não tem nada a ver. Então olha só que louco. Quando eu faço isso, eu tenho aquela camada, certo? A camada do sorvete aqui, ó, que é o background, só pra você entender, tá? Tem essa aqui que tá sozinha, tem essa aqui, ó, que é o fundo, que tá um pouco mais acima, e tem essa nova, que na verdade foi o que o Photoshop gerou em cima da seleção que eu fiz. Só que essas duas, elas poderiam ser uma coisa só. Então eu posso clicar em cima dessa camada aqui, seguro o Ctrl, clica na camada de baixo para selecionar as duas. Aí eu vou lá em cima, ó, em Layer, e você coloca a opção aqui, ó, de Merge Layers. O atalho é Ctrl E. O que ele faz? Ele pega as duas camadas que eu selecionei e transforma em uma. Então agora é como se eu tivesse essa aqui, ó, sem o sorvete, que é uma coisa só. Na ordem das camadas, eu vou pegar essa mão e vou colocar em cima dessa aqui, ó. E com Ctrl T, eu acho que até vou aumentar um pouquinho mais o tamanho dela e posicionar numa área um pouco melhor, dar um Enter para finalizar. Agora eu acho que a gente podia escrever um texto aqui. Para escrever um texto, nossa, que difícil. Não, calma, é facinho, não é difícil não, tá? Você vai do lado esquerdo na ferramenta de texto, que é essa aqui, clica na tela e solta e digita aí o que você quiser, ó, sorvete. Aqui, ó, você pode fazer o seguinte, eu posso clicar e arrastar para selecionar o texto todo e na direita no painel de Properties eu tenho qual é a fonte que eu estou usando, qual o tipo da letra no caso, eu tenho qual o tamanho dela também e qual é a cor. A cor aqui eu vou colocar um tomzinho de quase branco aqui, ó, então puxa tudo para sua esquerda e não vai lá para cima, ó, deixa um pouquinho menos. Acho que dá um charminho legal e a gente dá um ok. Para finalizar você pode simplesmente selecionar a ferramenta de movimentação e com Ctrl T eu posso aumentar aqui na tela, ó, até um tamanhozinho bem grande mesmo, tipo esse, ó, e dar um Enter. Na ordem das camadas, eu acho que o sorvete é legal debaixo dessa mão. Então, clique e arrasta, ó, solta embaixo, pronto. Aqui eu posso até pegar o sorvete e jogar um pouquinho mais para cima, para ficar mais fácil de ler, e a mão talvez um pouquinho mais para baixo. Para você fazer o que eu estou fazendo aqui, de mover as posições, é só usar a ferramenta de movimentação, seleciona a camada que você quer e usa setas, para esquerda, direita, cima e baixo. Aí você consegue manipular para onde você quiser. Agora, uma outra coisa é, aqui eu escrevi um texto básico, eu sei, não, professor, você escreveu muito rápido. É porque eu já fiz outros tutoriais falando sobre como que você pode escrever textos com mais controle no Photoshop. Então, se você quiser, clica no card ou vai na descrição do vídeo aí embaixo que tem um tutorial exatamente sobre escrever textos no Photoshop, tá bom? Faça isso que vai ser muito legal. Imagina que eu fiz aqui, mas eu gostei. Falei, nossa, esse sorvete aqui não tá muito legal, eu quero trocar de sorvete. Então a gente pode usar o quê? A inteligência artificial de novo. Então uma coisa muito importante é, ao usar a inteligência artificial, uma dica, presta atenção, é você estar sempre acima das camadas. Então nunca nunca fique selecionando uma camada que tá mais embaixo. Seleciona a que tá mais acima de todas, que no caso é essa aqui da nossa mãozinha. Então selecionei essa aqui, vou de novo com um laço, igual a gente fez antes, faz uma seleção aí, ó, em volta do sorvete. Tipo isso aqui, não precisa ser uma seleção muito, nossa, tem que ser a melhor seleção da minha vida. Não precisa, tá? Uma seleçãozinha mais ou menos em volta. No Generative Fill, que a gente já usou antes, dessa vez eu vou escrever o que eu quero. Aqui eu estou com uma versão do Photoshop que é português. Oh, desculpa, eu estou em inglês. Eu não sei se na versão português do Photoshop já dá para você usar a inteligência artificial em português, porque quando a inteligência artificial foi feita, ela era só no inglês. Agora não sei se dá para fazer no português. Eu estou escrevendo em inglês, porque o meu Photoshop é em inglês. Então eu coloquei Ice Cream e eu vou clicar aqui, ó, cara, em Generate. Na verdade eu gosto de dar um Enter, mas não sei porque que eu cliquei em vez de dar um Enter também. Mesma coisa, ele vai dar uma pensadinha para ver o que ele faz, se vai ficar legal, se não vai, e vai dar 3 opções de sorvete. Olha aí que bacana, temos uma opção, se você usar aqui a sua setinha, essa aqui, ó, agora ficou mais fácil de ver, né? Então essa seta, ó, clicando ali, tem outro sorvete, tem outro sorvete. O legal é que o Photoshop, ele meio que parece que entende, né, o que a gente tá falando aqui, ele tenta colocar cores que combinem com a nossa arte de forma geral, ó. Dos 3... eu acho que esse aqui tá mais legal. Acho que eu curti bastante essa ideia aqui. Acho que ficou bem interessante porque eu tô querendo. Mas se a gente fosse colocar um sorvete com um pouquinho mais de destaque, talvez esse aqui... ou talvez esse aqui também ficou legal, né? Deu um charminho bacana nas opções. Uma coisa muito importante é, ao usar a inteligência artificial, a gente está usando a internet. E não é um padrão, tá? Isso aqui vai depender de um monte de fatores. Um negocinho diferente que você faz na sua seleção ali, o que você escreve, vai mudar totalmente o resultado. Mas eu acho que, por enquanto, eu gostei bastante dessa nossa primeira montagem que a gente fez aqui no Photoshop. Eu acho que eu só vou aumentar um pouquinho mais a mão. Só que nós temos um problema, né? Se eu aumentar a mão aqui, eu tenho que selecionar as duas camadas. E ao aumentar, ó, olha o que ele faz. Porque o Photoshop ele cria, né, uma coisa baseada no que eu tenho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar a camada que eu tinha, vou aumentar essa mão aqui, descer um pouco mais, agora sim. E de novo, com a camada de cima selecionada, eu vou fazer uma outra seleção aqui em cima, vou de novo colocar Ice Cream. É muito provável que ele vai fazer coisas completamente diferentes, eu acho, né? Então fiz uma seleção, agora é hora da gente esperar. Nossa, essa parte de esperar é muito chata, meu Deus. Muito bem, ele deu essa primeira opção, olha só que legal, ele até refez a colherzinha ali do sorvete, tem a segunda e tem essa terceira.
Eu acho que esse aqui ficou bom. O cabinho aqui tá levemente torto, ó, mas ficou legal. Acho que tá bacana pra essa ideia, né? Ficou um pouco mais colorido e chamou um pouquinho mais de atenção. Se você quiser, não esqueça, você pode clicar de novo em Generate aqui para ele criar outras opções, mas eu vou ficar com essa aqui por enquanto mesmo. Para finalizar, o mais importante é salvar isso aqui num formato do Photoshop. Então eu vou lá em cima na opção de File, coloco aqui, ó, Save. E no Save, você pode ir lá na área de trabalho. Eu vou criar uma pastinha mesmo aqui com o nome de PS, de Photoshop, e lá dentro, sorvetinho gostosinho. Nada a ver esse nome, mas eu vou manter esse nome mesmo. E aqui nas opções do tipo, eu vou deixar Photoshop mesmo, que é um formato que vai que eu quero de novo abrir esse arquivo mais pra frente e fazer outra modificação, por exemplo. Então é por isso que eu salvo sempre num formato do Photoshop. E pra confirmar, clica no botãozinho aqui ó, de salvar. Agora, é só você dar um OK aqui, tá? Que ele vai dizer assim o máximo de compatibilidade pra você fazer as alterações. Então dou um OK e eu quero salvar uma imagem. Não, eu quero salvar a imagem para postar nas redes sociais e marcar o professor maravilhoso. Então o que você faz? Você vai lá em cima na opção de File. Em File é só você colocar aqui ó, o Save a Copy. Eu sempre confundo com Save As, porque às vezes é o Save As, mas o Photoshop mudou as últimas versões e ficou aqui ó, no Save a Copy. Então no Save a Copy, eu posso vir e colocar no mesmo local. No mesmo local, estou colocando sotaque francês, no mesmo local ali ó. Eu posso colocar o mesmo nome, ó, sorvete gostosinho, e aí ele sempre coloca o nome de copy no final, se você quiser. Eu não vou mudar, eu vou deixar assim mesmo. E nos tipos aqui tem três opções que funcionam bem. O JPG é bem legal, assim, é um formato leve de imagem e é de boa, assim, geralmente ele tem uma qualidade bacana. Você tem o PNG, tem um pouquinho mais de qualidade, mas ele tem outras funções também que não é só salvar uma imagem, ele serve para salvar a transparência também. Então, se você quiser, tem essa opção também. E por último, nós temos o TIFF. Mas eu vou de JPG mesmo. JPG eu acho que funciona bem, é só você dar um salvar aqui no botãozão. Ele vai dizer para você qual é o máximo que você quer salvar. Então eu colocaria sempre aqui a qualidade ó, no 12, que é o máximo que a gente tem, e a gente dá um OK. Se você for lá onde você mandou ele salvar, que eu tô numa outra pasta aqui que não tem nada a ver, aqui no Photoshop, olha só que legal que tá lá nossa imagem bonitinha, nossa primeira montagem que a gente fez no Photoshop juntinhos. O Photoshop já é referência há muitos anos, porque dá pra você fazer muitos trabalhos de composição de imagem, que é o que a gente fez aqui, juntar coisas que não existem, mas você pode fazer montagens também, que é fazer coisas mirabolantes, que também são coisas que não existem de forma geral. Mas dá pra você fazer tudo que tem a ver com imagens você faz no Photoshop. Agora, nos meus cursos online, você tem duas coisas importantes. Lá você aprende toda a estrutura do Photoshop, com as principais ferramentas e funções para você fazer os seus próprios projetos, seja profissional, seja pessoal, não importa, você vai aprender a ferramenta, tudo que é essencial nela. Só que o que acontece é, o Photoshop ele tem tantas possibilidades que você pode criar coisas que você tem lá no site jornadas. As jornadas são vários projetos que você faz junto comigo, do começo até o final, de segmentos diferentes. Então você tem composições de imagem, você tem montagem, você tem pós-produção, tudo que tem a ver com o Photoshop. Então a ideia é, lá no site você aprende toda a estrutura que você precisa do Photoshop e ainda coloca os conhecimentos em prática com esses projetos maravilhosos. Agora, para você começar isso, você tem que clicar na descrição do vídeo aí embaixo, porque senão você não consegue entrar lá no site e começar os seus estudos, tá bom? Então o link dos cursos na descrição do vídeo aí embaixo. Antes de ir embora, aqui do lado ó, tem um tutorial que eu fiz mostrando como fazer uma montagem no Photoshop. Então se você quiser, clica aí pra você assistir porque eu vou embora. Não esquece de depois de você fazer as suas montagens me marcar na rede social, tá bom? @ebersim. Tchau!